Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 13 a 19 de janeiro. Selecionamos algumas partes e tenho certeza que irá facilitar a sua preparação, a você fazer bons comentários e assim participar também em sua congregação. Então, vamos para o nosso vídeo. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como sempre digo, é um prazer imenso ter vocês aqui para sempre considerarmos, prepararmos as nossas reuniões, as nossas partes, para que assim possamos fazer o melhor para Jeová e contribuir também para um bom andamento da reunião e fortalecer a fé de nossos irmãos. Lembrando somente, antes de iniciarmos a nossa parte, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sino, deixe o seu like e se você quiser contribuir, se inscreva na opção Seja Membro. Então, como dito, Tesouros da Palavra de Deus hoje tem o seguinte tema: Nosso Senhor é maior do que todos os outros deuses. Então, nós podemos iniciar esse discurso assim. Quando lemos a respeito de como Jeová libertou seu povo da escravidão do Egito, ficamos admirados com tamanho poder, pois Jeová poderia facilmente ter mudado o coração de Faraó e feito com que ele libertasse seu povo. Mas Jeová não só queria libertar o seu povo, ele queria que a libertação milagrosa do seu povo demonstrasse o Deus poderoso que os israelitas adoravam. E podemos dizer que Jeová conseguiu com que todos vissem que o Senhor Jeová é maior do que todos os outros deuses. E como ele conseguiu essa magnitude? Bem, muitos conhecem essa história. Jeová, ele enviou 10 pragas à nação egípcia e, por fim, Faraó libertou. No entanto, Faraó se arrependeu, vai atrás dos israelitas. Mas nesse momento, Jeová ele mostra porque ele é maior do que qualquer outros deuses. Veja só o que ele fez no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Jeová fez o mar recuar por meio de um forte vento leste, durante toda a noite, transformando o leito do mar em terra seca, e as águas foram divididas. A gravura retrata muito bem esse momento. Moisés com a mão estendida, o mar fazendo caminho em solo seco, sendo mantido por um forte vento, e as pessoas admiradas com esse milagre extraordinário. E, ao controlar as forças naturais, ele demonstrou que exerce total controle sobre toda a criação. Mas esse milagre extraordinário não foi só com o objetivo de mostrar que é Deus, pois isso é fato, mas tinha algo especial nessa provisão. Veja comigo o que diz o livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 29 ao 31. Mas os israelitas andaram em terra seca e no leito do mar, e as águas formaram uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, Jeová salvou Israel das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. Israel viu também o grande poder que Jeová usou contra os egípcios. E o povo começou a temer a Jeová e a ter fé em Jeová e em seu servo Moisés. Notaram a preocupação de Jeová em demonstrar tal poder? Era para defender o seu povo. E é exatamente isso que o salmista mostra em Salmo 135:14. Pois Jeová defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Como Deus Supremo, Jeová ele nunca deixará que seus servos sofram além daquilo que possa aguentar.
pois junto com a aflição ele também traz o livramento. E para os israelitas, o livramento chegou na hora certa, pois se não fosse a mão poderosa de Jeová, com certeza eles não teriam conseguido escapar de Faraó. Jeová, ele sempre se lembrará daqueles que passam por dificuldade e sempre estará pronto para agir. O salmista mostra isso no Salmo 136, o versículo 23. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando estamos sem saída, quando estamos desanimados, nos sentindo para baixo, Jeová, como um Pai amoroso, ele coloca seus braços por baixo de nós e nos levanta e nos ajuda a ficar de pé, nos dando a oportunidade de continuarmos fazendo a sua vontade, pois podemos contar com a proteção e com o apoio de Deus em nossos desafios. Jeová no passado demonstrou que é Deus poderoso quando livrou seu povo da morte. E hoje não é diferente. Jeová nos livra de qualquer situação, pois ele é Deus supremo, maior do que qualquer outros deuses. E quando reconhecemos isso em nossa vida, somos beneficiados, pois temos a Jeová como refúgio e conseguimos perceber claramente o quanto ele se importa com cada um de nós. Sendo assim, não há dúvida de que o nosso Senhor é maior do que qualquer outros deuses. Dando início então às nossas joias espirituais, vamos fazer a leitura inicialmente do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro do Salmo 135, o versículo número 1 e o número 5. Louvem a Jah, louvem o nome de Jeová, deem louvores, servos de Jeová. Eu bem sei que Jeová é grande, nosso Senhor é maior do que todos os outros deuses. Então a pergunta é: por que a Bíblia muitas vezes usa a expressão já? A expressão já aparece quando está ligada a emoções citados através de louvores, cânticos e orações. Também aparece quando há uma vitória ou libertação da parte de Jeová. Encontramos também quando a cura milagrosamente acontece, dando glória a Jeová. Então a expressão louvai a Jah, que significa aleluia, está ligado diretamente à pessoa de nosso Deus quando confrontado com sua glória e poder em ação. A segunda pergunta de nossa apostila é: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora nós iremos selecionar, como de costume, alguns versículos da Palavra de Deus e comentar a base deles. Então o primeiro selecionado é o livro do Salmo 135, o versículo 12. Ele deu a terra deles como herança, uma herança a Israel, seu povo. Jeová, como Deus soberano, escolheu um povo para mostrar misericórdia, chamar de seu. E por causa disso, ele garantiu a esse povo que lhes daria uma terra abundante e paz, e realmente fez. E desde então, ele nos promete, por meio do sacrifício de Cristo, que também nos dará uma terra, onde nela morará a justiça, e aguardamos ansiosamente. Pois, como Deus de promessa, ele também cumprirá essa. Agora o Salmo 135, versículo 13. Ó Jeová, teu nome permanece para sempre. Ó Jeová, tua fama dura por todas as gerações. Diferente de muitos famosos que foram sucesso em determinada época e sumiram, Jeová permanece para sempre. A sua fama dura para sempre. E esse fato não é por acaso. É porque ele é Deus, Criador dos céus e da terra, e a sua glória e poder jamais será apagado da história.
Isso faz com que pessoas como eu e você conheça a grandiosidade desse Deus cujo nome é Jeová e o adore. Que possamos sempre continuar fazendo a vontade desse Deus que jamais será apagado da história. Ainda no Salmo 135, agora o versículo 14. Pois Jeová defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Assim como fez com sua nação escolhida, defendeu de todos e de tudo, Jeová hoje também defenderá o seu, quer seja de poderes políticos, quer seja de pessoas ruins, que só desejam atrapalhar o avanço da palavra. Jeová jamais deixará isso acontecer, pois Jeová tem compaixão e amor por seus servos. Portanto, tenha certeza que eu e você jamais iremos sofrer além daquilo que podemos aguentar. O capítulo 136 eu fiz um apanhado. Então, nós podemos comentar da seguinte forma: esse capítulo nos ensina coisas importantes. Jeová, ele é misericordioso e por meio dela temos vida e podemos usá-la para adorar e louvar o seu nome. Também nos ensina a necessidade de sermos gratos, agradecer a Jeová por tudo que ele faz por nós, pois o seu amor leal dura para sempre, nos dando assim a oportunidade de agradecê-lo. Agora o capítulo 137, o versículo 4. Como podemos cantar a canção de Jeová em solo estrangeiro? Então o salmista ele nos ensina algo muito valioso. Jamais devemos nos esquecer de Deus diante das dificuldades. Devemos continuar confiando que Jeová sempre irá nos ajudar nas provações. Jamais se esqueça de Jeová diante de aflições. Lembre-se, mesmo em solo estrangeiro, o salmista queria cantar. Ele jamais se esqueceu de Jeová. Agora o versículo 6 do Salmo 137. Que a minha língua grude no céu da boca se eu não me lembrar de você, se eu não me puser Jerusalém acima dos meus maiores motivos de alegria. Embora cativos, o povo de Deus jamais esqueceu do seu lugar de origem. Eles se lembravam constantemente de onde eles tinham vindo e o Deus na qual eles serviam. Isso nos ensina que, mesmo não estando na presença de irmãos, familiares, nós ainda devemos nos comportar como cristãos. Mesmo que nos afastemos por causa de injustiças, devemos sempre nos lembrar de onde viemos. Se fizermos assim, não importa onde estamos, o ambiente no qual nos encontramos, devemos sempre nos lembrar de Jeová. Ainda no Salmo 137, o versículo 8. Ó filho de Babilônia, que logo será devastada, feliz aquele que lhe retribuir com o mesmo tratamento com que vocês nos tratou. O que acalentava o coração dos israelitas, mesmo estando em cativeiro, era saber que logo, logo eles seriam libertos, pois Jeová sempre os salvava. E quando isso fazia, Jeová aniquilava seus opressores. Hoje, o povo de Deus também consegue servir a Jeová com o coração alegre, mesmo sendo perseguidos, presos e maltratados, pois sabe que no momento exato Jeová também trará a salvação, os libertando da escravidão do pecado e da morte. Muito bem, vamos iniciar então fazendo a designação número 4, iniciando conversas. Essa parte ela tem 3 minutos, será feita em forma de testemunho informal. Então, passe seu contato para uma pessoa interessada e pegue o contato dela. Então, nós podemos fazer essa designação da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, está quanto a sombrinha? Então Ana, ela fala: Bom dia,
está custando R$ 20. Então Maria fala: vou querer uma, por favor. Ana diz: se eu fosse você, levava essa aqui. Está R$ 25. É um pouco mais cara. Mas, como Deus está castigando esse verão, vai ser mais seguro. Então Maria ela diz: agradeço, mas vou levar a de 20 mesmo. O que faz você pensar que é Deus que causa isso? Então Ana ela diz: ué, ele não é o dono de tudo? Ele não é o nosso Deus? Então Maria fala: como você se chama? Ana responde: me chamo Ana. Maria continua: Ana, eu me chamo Maria. E como cristã, eu posso lhe afirmar que Deus não é o causador de tudo isso. A palavra de Deus mostra que existe outro ser por trás de tudo isso. Então Ana ela fala: é verdade? E quem seria? Então Maria, ela responde: se me permitir, gostaria de lhe mostrar na Bíblia. Então Ana ela fala: sim, fique à vontade. Aproveita que está vazio. Então Maria continua: tá ótimo, então. Vou lhe mostrar o texto de 1 João 5,19. Então, faz a leitura e depois diz: percebeu, Ana? Nesse versículo, quem está no controle de tudo? Então Ana ela responde: pelo o que entendi, é o inimigo de Deus, Satanás. Então Maria fala: exato. Já tinha ouvido isso? Então Ana ela diz: dessa forma é a primeira vez, novidade para mim. Então Maria continua: ainda existe outros motivos pelo qual podemos ter a certeza que não é Deus o causador de tudo isso. Vou deixar com você esse cartão e atrás está o meu contato. Posso pegar o seu? Depois te ligo e marcamos para conversarmos. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira designação e podemos fazer agora a análise do ponto 2, lição 2, o ponto número 4, que é naturalidade. Então seja paciente, não fique desesperado em falar tudo que a palavra de Deus quer que você fale. Espere um bom momento, haja com naturalidade. Talvez você não vai ter oportunidade de falar no primeiro momento, mas talvez numa próxima oportunidade você terá a oportunidade. Percebemos que na demonstração, Maria ela teve paciência e teve um momento para falar a respeito da palavra de Deus e agiu com muita naturalidade, porque ela não corrigiu o pensamento errado de Ana, mas sim ela desenvolveu um assunto tranquilo e mostrou para Ana que não era Deus o causador de tudo o que acontece, mas sim um outro ser poderoso que é Satanás, o diabo. Então podemos dizer que Maria, ela agiu com total naturalidade e esperou um bom momento para falar a palavra de Deus. Mesmo se ela não conseguisse, ela conseguiria falar depois pelo fato de ter pego o contato com Ana. Então podemos dizer que as irmãs nessa demonstração se saíram muito bem. Passando para a designação número 5, será cultivando o interesse. Então essa parte ela tem 4 minutos, de casa em casa, convide a pessoa para uma reunião. Recentemente, apenas aqui abrindo um parênteses, eu fiz essa parte cultivando o interesse, aí uma irmã colocou assim para mim: meu irmão, essa parte está parecendo uma revisita. Então vamos lá. Cultivando o interesse nada mais é do que uma revisita. Porque a partir do momento que você volta para cultivar o interesse, é porque você já colocou a sementinha, você já conversou com ela da primeira vez. Então, se você está retornando para dar continuidade ou trazer um assunto diferente, você está cultivando interesse, você está fazendo uma revisita. Então, cultivando interesse nada mais é do que uma revisita. Então, pode ser cultivando interesse na casa, no trabalho, na escola, não importa como seja, será sempre uma revisita. Então, podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Maria, ela diz: bom dia, tudo bem? Me chamo Maria, como você se chama? Então Ana, ela fala: bom dia, me chamo Ana. Então Maria, ela continua: Ana, verdade, me lembro de ter conversado com você. Tem mais ou menos uns 20 dias. Então Ana, ela fala: verdade, agora estou me lembrando. Conversamos sobre criação de filhos. Então Maria diz: exatamente isso. Está com a memória boa.
E como estão seus filhos? Tudo bem? Então Ana, ela diz: estão bem, graças a Deus. Estão na escola. O menino já até passou, mas a menina está com as notas baixas. Provavelmente ficará de recuperação. Então Maria ela fala: entendi, mas vai dar tudo certo. É só ela agora pegar firme nas revisões que passa de ano. Então Ana ela diz: tomara, se ela sair do vício do telefone, ela consegue. Então Maria ela diz: esses telefones são úteis, mas também como atrapalha se não tivermos controle. Acaba tirando todo o nosso tempo e muitas das vezes nos prejudicando. Então Ana ela diz: verdade, já não sei o que fazer. Então Maria diz: tem um texto na Bíblia que pode nos ajudar muito. Eu já coloquei em prática e deu certo. É esse aqui, ó, Eclesiastes 3:1, diz assim. Então, continua depois da leitura. Notou que interessante? Para tudo há um tempo. E até para brincar e se divertir na internet requer um tempo determinado. E nós, como mães, precisamos criar regras nesse sentido, para que eles possam ir se acostumando, até chegar um tempo que eles já estarão seguindo as regras com facilidade. Então, Ana ela diz: entendi. Preciso melhorar nesse ponto, pois crio regras, mas depois eu cedo. Então Maria diz: devagarinho você vai conseguir sim. Você vai ver. Outra coisa que pode lhe ajudar é, juntos em família, aprender a palavra de Deus. Amanhã nós teremos um discurso muito oportuno com o tema Eduque os filhos no caminho de Jeová. Por que não faz uma visita? Será às 18 horas. Então a Ana ela diz: achei interessante. Vou conversar com meu marido, quem sabe não vai todo mundo. Então Maria ela diz: vou te passar então o endereço. Então aqui a gente finaliza cultivando o interesse e agora vamos fazer a análise da lição número 9.4. Empatia. Pense na pessoa interessada. Então, lembrando das conversas que teve com ela, pergunte-se: por que ela precisa ouvir as boas novas? Ou como o estudo da palavra de Deus pode melhorar a vida dela agora e no futuro? Então, percebemos que Maria, ela, com certeza, sentiu empatia por Ana pelo fato de querer compartilhar uma informação que seria útil para ela e para a família, que diz respeito aos filhos. Percebemos que ela leu uma mensagem da palavra de Deus, trouxe uma situação que ela já tinha praticado e tinha dado certo, e convidou ela para uma reunião, algo muito importante que pode ajudar a pessoa a melhorar a vida agora e principalmente no futuro. Então, conseguimos perceber que as irmãs também se saíram muito bem nesse ponto. Passando agora para a designação número 6, explicando suas crenças. Então, ela será feita em forma de demonstração, tem 5 minutos. O tema é: as testemunhas de Jeová são cristãs? Então, nós podemos iniciar assim. Maria, ela diz: hoje pela manhã, enquanto tomávamos café, as meninas perguntaram se a minha religião era cristã. E quando eu disse sim, eu percebi que você tinha ficado na dúvida e até questionou rapidamente sobre isso. Não é verdade? Então Ana ela diz: sim, foi verdade. Nem imaginei que você tinha ouvido. Eu questionei pelo seguinte fato: muitas crenças que vocês ensinam é diferente de todas as outras. E além disso, muitas pessoas falam que vocês são uma seita. Então Maria ela diz: entendi. Na verdade, são muitos questionamentos. Mas vamos por parte. A sua primeira dúvida é se realmente nós, Testemunha de Jeová, somos cristãos, certo? Então Ana diz: positivo. Maria continua: muito bem. Vou tentar te mostrar de uma forma bem simples. Você sabe o que é ser cristã? Então Ana ela diz: imagino eu que seja seguir a Cristo, adorar a Jesus. Então Maria diz: muito boa a sua resposta. A pessoa, para ser considerada cristã, ela precisa ser reconhecida como seguidor de Cristo, obedecer os seus mandamentos e ensinar a outros a base do evangelho que ele deixou para nós. E nós, testemunhas de Jeová, se enquadramos sim como sendo cristãos.
Veja, por exemplo, algo que todo cristão precisa crer. Atos 4:12. Então, faz a leitura e depois continua. Assim como mostra o texto, nós acreditamos que somente pelo nome de Jesus é que seremos salvos, pois foi a sua vida entregue como sacrifício por mim e por você. Outra coisa que nos coloca como cristãos é o que diz Mateus 28:19. Então, depois continua. Seguindo esse padrão estabelecido por Cristo, nós, quando se batizamos, também nos batizamos em nome de Jesus Cristo. Entendido até aí? Então, Ana, ela diz, sim, até aí vocês são igual às outras. Maria continua. Como eu já havia falado, nós somos cristãos. Mas tem mais um texto que eu quero lhe mostrar, que é João 15:16. Então, faz a leitura e depois continua. Jesus mostra algo muito interessante. Ele diz que Deus só responderá às orações se fizermos o quê? Então, Ana, ela diz. Jesus disse que precisamos orar pedindo em seu nome. Então, Maria continua. Muito bem, você ora assim? Então, Ana, ela diz, com certeza. Maria continua. Eu também. E todas as testemunhas de Jeová também oram pedindo em nome de Jesus, pois somente através dele que nossas orações chegam ao Pai e podemos ter nossas orações respondidas. Até aqui faz sentido dizer que não somos cristãos? Então, Ana, ela diz, bem, até agora não, pois todos esses pontos que você colocou é algo que todo cristão pratica. Então, Maria, ela diz, que bom que você pensa assim. Às vezes, alguns ensinamentos não coincidem com outras igrejas, mas isso não significa que ensinamos algo diferente, somente ensinamos tudo de forma que a palavra de Deus realmente é. Mas isso já é um assunto para uma próxima conversa. Até aqui, você conseguiu perceber algo que nos coloque como não sendo cristãos? Então, ela diz, na verdade, não. Então, aqui a gente finaliza essa demonstração e agora podemos fazer a análise da lição 12. Seja simpático e mostre se importa. Então, como pode ser feito isso? Mostre para a pessoa que você se interessa por ela e quer ajudá-la. Então, pense na pessoa, se coloque no lugar dela, pense no efeito de sua palavra, procure fortalecer, encorajar, mas não critique talvez a sua opinião, mesmo que seja diferente, e fale de modo bondoso, mostrando assim que você realmente se importa com a pessoa. Podemos dizer que Maria fez exatamente isso. Maria, ela pensou na pessoa, porque inicialmente, ela percebeu que Ana havia, não debochado, mas criticado o fato dela dizer que era cristã. Então, ela percebeu e entendeu que ela precisava conversar com ela. Então, ela foi conversar com ela pensando nos efeitos de sua palavra. Ela não queria criticar o pensamento dela, mas sim fazê-la entender que as testemunhas de Jeová, sim, são cristãos. E a forma dela falar bondosamente, explicando cada texto, cada detalhe importante, e toda hora perguntando se realmente faz sentido dizer que não somos cristãos, ela fez isso de uma forma amorosa, de uma forma bondosa. Então podemos dizer que as irmãs também se saíram muito bem nessa demonstração. Dito isso, vamos iniciar nossa consideração no capítulo 21, que tem o seguinte tema: Estou limpo do sangue de todos os homens. Então, o zelo de Paulo no ministério e seus conselhos para os anciãos. Essa consideração está baseada em Atos, capítulo 20, versículo do 1 até o 38. Vamos fazer agora a leitura do parágrafo número 1, 2 e o 3. Paulo está numa sala lotada no terceiro andar de uma casa em Troade. Ele fala por um bom tempo aos irmãos, pois essa é a última noite que estará com eles. Já é meia-noite. A sala está abafada e talvez com fumaça, pois há várias lamparinas acesas ali. Um homem chamado Eutico está sentado em uma das janelas.
Enquanto Paulo está falando, Eutico cai no sono e despenca da janela. Por ser médico, Lucas provavelmente é um dos primeiros a correr para fora e examinar o jovem. Lucas não tem dúvidas. Eutico está morto. Então acontece um milagre. Paulo se deita sobre o jovem e diz à multidão: Parem com esse tumulto, pois ele está vivo. Paulo trouxe Eutico de volta à vida. Esse acontecimento mostra o poder do Espírito Santo de Deus. Paulo não podia ser responsabilizado pela morte de Eutico. Mesmo assim, ele não queria que a morte daquele jovem estragasse essa importante ocasião ou fizesse alguém tropeçar espiritualmente. Por ressuscitar Eutico, Paulo consolou a congregação e deixou os irmãos ali fortalecidos para continuarem seu ministério. É evidente que Paulo se preocupava muito com a vida de outros. Somos lembrados de suas palavras: Estou limpo do sangue de todos os homens. Vejamos como o exemplo de Paulo pode nos ajudar nesse respeito. Então, a primeira pergunta, parte A, descreva as circunstâncias em torno da morte de Eutico. Então, Eutico estava sentado numa janela enquanto ouvia a pregação do apóstolo Paulo. E como já era tarde e a sala estava cheia de fumaça das lamparinas acesas, ele pegou no sono e caiu da janela. Parte B. O que Paulo fez e o que esse acontecimento mostra a respeito dele. Então Paulo ele se deita sobre o jovem e diz: Parem com esse tumulto, pois ele está vivo. E esse relato mostra o poder do Espírito Santo em ação, não só a favor de Paulo, mas principalmente em fortalecer a congregação, pois esse acontecimento trágico poderia abalar a espiritualidade dos irmãos. Mas Paulo ressuscitou esse jovem. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do parágrafo 4 com o subtítulo: Ele partiu em viagem para Macedônia. Conforme vimos no capítulo anterior, Paulo tinha enfrentado uma prova difícil. Seu ministério em Éfeso havia causado uma grande confusão. De fato, os prateiros, cujo sustento dependia da adoração de Ártemis, tinha feito um tumulto. Quando o alvoroço diminuiu, Atos 21 relata: Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de os encorajar e de se despedir deles, partiu em viagem para a Macedônia. Então a pergunta: que prova difícil Paulo tinha enfrentado? Então, por meio do seu ministério, Paulo havia causado uma grande confusão, pois os prateiros que dependiam dos ídolos fabricados não gostaram nada da sua pregação e causaram um grande tumulto. Então, Paulo encorajou seus irmãos e viajou para Macedônia. Leitura do 5 e 6. A caminho da Macedônia, Paulo parou no porto de Troade e ficou algum tempo nessa cidade. Paulo esperava que Tito, que havia sido enviado a Corinto, se encontrasse com ele em Troade. Mas, quando ficou óbvio que Tito não viria, Paulo seguiu viagem até a Macedônia e talvez tenha ficado lá por mais ou menos um ano, falando aos discípulos muitas palavras de encorajamento. Por fim, Tito se encontrou com Paulo na Macedônia, levando boas notícias a respeito da reação dos coríntios à primeira carta de Paulo. Isso motivou Paulo a escrever outra carta a eles, conhecida hoje como 2 Coríntios. É interessante notar que Lucas usa as palavras encorajar e encorajamento para descrever as visitas que Paulo fez aos irmãos em Éfeso e na Macedônia. Essas palavras descrevem muito bem a atitude de Paulo em relação a seus irmãos. Diferentemente dos fariseus que tratavam outros com desprezo, Paulo encarava as ovelhas de Deus como seus colaboradores. Ele mantinha essa atitude mesmo quando precisava dar fortes conselhos. Então, a primeira pergunta, parte A: quanto tempo Paulo talvez tenha ficado na Macedônia e o que ele fez pelos irmãos ali? Então, Paulo ficou mais ou menos um ano, e nesse período ele fortalecia e encorajava os irmãos. E quando Tito chegou com boas notícias dos irmãos em Corinto, ele se sentiu motivado a escrever a segunda carta aos Coríntios. Parte B: que atitude Paulo mantinha em relação aos irmãos?
Então, as palavras de Paulo mostram que tanto ele encorajava como era encorajado, demonstrando assim uma atitude diferente dos fariseus que tratavam outros com desprezo. Então, Paulo ele considerava seus irmãos como colaboradores. Leitura do 7. Hoje, os anciãos congregacionais e os superintendentes de circuito se esforçam para imitar o exemplo de Paulo. Mesmo ao dar a repreensão, seu objetivo é fortalecer os que precisam de ajuda. Com empatia, o superintendente procura encorajar os irmãos em vez de condená-los. Um superintendente de circuito experiente expressou isso da seguinte forma: a maioria de nossos irmãos quer fazer o que é direito, mas eles muitas vezes lutam com frustrações, temores e o sentimento de que são incapazes de lidar com seus problemas. O superintendente pode ser uma fonte de encorajamento para esses irmãos. Então, a pergunta do 7. Como os superintendentes cristãos hoje podem imitar o exemplo de Paulo? Então, os anciãos e os superintendentes, mesmo dando repreensão, o objetivo deve ser fortalecer e encorajar. Então, tanto os anciãos, bem como os superintendentes, devem ser uma fonte de encorajamento para seus irmãos. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e depois vocês podem fazer a leitura do quadro, As Cartas que Paulo escreveu na Macedônia. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.